coisa simples, assim, bem tranquila. Olha aí, então a nossa aula está começando. Prof, pode usar a calculadora na prova para fazer as contas decimais? Essa era a primeira coisa, Carlos, que a prof ia comentar. Então, bom dia para todos vocês. Sim, prof, Kaká, mas não pega o link, tipo, não entra. Eduarda, que estranho, porque só você fez esse comentário de que o link não entra. Tenta de novo, veja se você não está comendo nenhuma letrinha, se você está digitando coerentemente lá, tudinho, tá? E aí a gente pode conversar. Se você não conseguir, a gente pode até fazer aí um outro momento para eu explicar para vocês. Prof, olha aqui, o que é isso, Jesus? O meu é um deles. Sim, prof, kkk, tá. Prof, pode usar a calculadora na prova? Então, Carlos, isso aí que eu ia comentar, e aí eu acabei lendo ali o da Eduarda, da Dudi. Então, assim, na prova, pode usar a calculadora? Sim, pode usar a calculadora. Até porque a gente baseou os nossos estudos do capítulo 8 todinho com a calculadora, para números decimais. Carlos ficou felizão, certo? Então, seria injusto eu não permitir o uso da calculadora. Como são, assim, mais aplicações de fórmulas e interpretação, o uso da calculadora aí vai ser irrisório, é mais para facilidade. Então, queridos, eu queria começar com vocês a aula de hoje o seguinte, a gente vai montar um banco de fórmulas, certo? Quais são as fórmulas que vocês que estão no 7º ano devem saber nesse período aí para serem avaliados no simulado 2, tá bom? Então, o que eu preciso que vocês façam agora? Peguem aí para mim, por favor, o lápis. Eu acredito que, veja se no final da apostila de vocês não tem umas folhas escrito lá, anotação. Veja se vocês têm essas folhas, porque a minha vem. Se não, você pode pegar o seu caderno de matemática também, que vai ser super, super válido, tá? Prof, a Mariana do 7B pediu para avisar que a avó dela morreu. Ai, meu senhor. E que ela não vai poder participar da aula. Judiação. Obrigada, Ana, do comentário. Tadinha. Diga para ela que eu fiquei bem sentida, tá? Com a falta dela e que Deus conforte toda a família dela, tá bom? Então, perfeito. Vamos lá para o nosso banco de fórmulas? A prof está com o celular aqui meio com pouca bateria, por isso que eu ainda não tinha deixado preparar. Então, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai visualizar já aí que eu vou colocar o compartilhamento da tela, tá? Para que a gente possa ir vendo, então. Aí, já tá dando certo. Deixa eu achar vocês que eu saí aqui. Perfeito. Então, vamos lá. Tô colocando aqui a minha webcam improvisada, acho que agora vai ficar bom. Deixa eu puxar a minha folha para cá, e vou pegar, então, vou pedir para vocês fazerem a mesma coisa aí, vou pegar aqui uma caneta para a gente fazer. Podemos começar? Então, esse nosso compartilhamento aí, para que a gente faça uma lista das fórmulas que a gente vai utilizar. Claro que não serão todas, porque como vocês receberam aí na semana passada, os conteúdos, a prof não está contemplando, prof, que página que fica as anotações? No final, eu vou mostrar para você a minha, eu não sei, Felipe, se na apostila de vocês está assim, tá? Na minha aparece aí dessa forma, tá bom? Posso mostrar para vocês, vou compartilhar a tela então, e aí vocês, opa, o Ivecão saiu. Deixa eu ver o que aconteceu aqui, gente. Deu um tilt aqui na minha... Ah, não, aqui, ó, tá tudo certo. Então, vamos lá para o compartilhamento da tela, tá legal? Fica mais fácil, né, quando a gente compartilha assim. Aí, pronto. E aí, vocês me mostrem, vocês me avisam, tá? Se vocês estão visualizando aí a minha tela compartilhada, tá legal? Achou, Felipe? Sim, obrigada, Letícia. Muito obrigada. Ah, falando em Letícia, me lembrei, Lê, viu o seu nome ali, já me lembrei. Aqui, acho que assim fica melhor, né? Alguns alunos, ao enviarem para mim o trabalho, vocês colaram o meu e-mail na parte de baixo, onde tinha lá, copiar link. Quando você faz isso, você está enviando para mim uma solicitação de acesso. Porém, eu não consigo ver. Eu tenho que clicar na solicitação e você vai receber um e-mail avisando que a professora Mariana está solicitando a visualização do seu mapa de aprendizagem, do seu LucyChat, tá? Então, entrem, por favor, lá no e-mail de vocês,
Verifiquem as minhas respostas, por gentileza. Eu devolvi todos os e-mails, tá? Aqueles que me enviaram, eu devolvi todos. Com algumas observações, um com nota final, e todos com alguma palavrinha da prof. Então, vocês, por favor, verifiquem para a gente poder ir conversando via e-mail, tá bom? Então, vamos lá. O Gabriel, nós já conversamos, né? A prof já respondeu assim de cabeça, eu não vou me lembrar os nomes, porque, gente, são alunos, todos os alunos do 7º A e do 7º B, e todos do 6º A e do 6º B, certo? Então, é bastante, né? É bastante aluno. Olha só, Felipe, para você que perguntou aí das anotações, o meu aparece assim, ó. No final da minha apostila, eu tenho algumas folhas, sabe, ó, onde tem linhas lá, e a gente pode anotar aquilo que a gente achar relevante para o aprendizado. Então, seria interessante aí se vocês tivessem um banco de dados. Eu estou aqui no Amplie, tá, ó, onde começa o nosso Amplie do capítulo 8, na página 199, certo? Ok, Ana, perfeito. A Ana está se disponibilizando ali, então, para ajudar alguém que precisa com relação ao trabalho, eu acredito, né? Vamos para o nosso banco de fórmulas, então? Então, vamos lá. Ou no seu caderno, ou lá nessa folha no final, né? O final da apostila não dá matéria? O final da apostila. O meu está no final da apostila. Eu mandei, mas para entender aonde escreve, tá? Então, Gabriel, veja lá, leia de novo as orientações se for necessário, a Ana está disponibilizando aí a ajuda dela, e você sabe que pode contar com a prof também, a gente pode conversando via Iônica e até próprio e-mail, né? A prof está logada no e-mail aí o tempo todo, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, olha, a prof elencou alguns conteúdos para que vocês estudem especificamente aqueles conteúdos. Até porque, se a gente fosse estudar o capítulo 8, né, seria inviável, nesse momento, cobrar o capítulo 8 todinho lá no simulado 2. Então, a primeira coisa que a prof vai fazer, ó, escreve aí para mim. Banco de fórmulas. Ok? Então, não sei se está meio longe, mas dá para ver, né? Escreve lá, banco de fórmulas, tá bom? Então, primeira coisa... A prof solicitou que vocês dedicassem, que vocês intensificassem o estudo de vocês no desconto ou decréscimo. Então, veja que a palavra desconto e decréscimo é a mesma coisa, tá? Então, ao ler lá o enunciado do seu problema, no seu simulado 2, fique atento, porque uma coisa é a mesma que a outra. Então, decréscimo, certo? E vamos anotar, então, qual que é a fórmula? Ana, vamos deixar agora, a gente já conversou sobre o mapa, né? O prof falou um pouquinho, escutei vocês, fiz a leitura aí, acho que agora é interessante a gente dedicar para o simulado, até porque ele é amanhã. Então vamos lá. Então, desconto ou decréscimo. Qual é a fórmula que a gente usa para calcular o desconto ou decréscimo? Ah, vou ligar aqui para vocês a luzinha, que eu acho que fica melhor, né? Vamos ver aqui, ó. Aí, acho que agora ficou interessante. Não ficou melhor? Acho que melhorou, né? Prof, você pode explicar de novo? Posso, Letícia, posso sim. Deixa a prof, vamos dar uma sequenciazinha aqui só no nosso banco de formas para a gente saber assim, quem que a gente vai usar? Aí a prof separou alguns exercícios e vou orientar vocês também com relação a isso. E aí a gente pode rever os exercícios explicando a fórmula. Pode ser? Eu acho que fica bem bacana e a gente consegue memorizar bem assim, tá bom? Então, desconto e decréscimo, a fórmula é a seguinte, ó. Valor final tem que ser igual ao valor inicial vezes o menos P. Quem é esse P? É a porcentagem. Então, no seu exercício vai aparecer lá porcentagem. Imagina, Letícia, bem tranquilo, tá? Então, esse é um primeiro conteúdo, perfeito? Vamos para o próximo? Então, o próximo conteúdo é acréscimo ou aumento. Aumento. Perfeito. Aqui vocês vão ver que a forma do acréscimo ou aumento, depende da palavrinha, do jeito que vier lá no texto, é a mesma. Só vai mudar o sinalzinho que aparece entre o parênteses. Então, vejam só, o valor final, ele é igual ao valor inicial, que multiplica 1 mais a porcentagem, até porque a gente está aumentando, né? Então, eu tenho que somar, certo? Se eu estou dando um desconto, óbvio, ali eu vou subtrair, perfeito?
Prof, fala de novo o desconto, que eu me perdi. Fala, Luísa. Aqui, na verdade, ó, a gente só está fazendo um banco de fórmulas. Então, assim, aqui estão os conteúdos que vão cair no simulado 2, em matemática, lógico, né? E aqui estão as fórmulas associadas. Ao a gente trabalhar os exercícios, eu acredito que vai ficar melhor. É que para fazer os exercícios, é interessante que a gente tenha as fórmulas já em mãos. Ah, prof, eu posso usar essas fórmulas? Pode, sem problema nenhum. Lá no seu simulado, se você quiser ficar com a calculadora e o banco de fórmulas, perfeito. Até porque vale muito mais a interpretação do que a cópia, né? Vocês vão ter que ler e interpretar, tá bom? Então, vamos para frente. Depois a prof disse o seguinte, olha, é importante você saber o que é um juro simples. Então, esse é o próximo conteúdo, ó. Juros simples. Certo? A fórmula do juro simples a gente já até decorou, né? De tanto que a gente mexeu. Carlos gostou. É a J-CIT, né? Lembrando que o J é juros, C é capital, I é taxa e T é o tempo. O que é que um aluno precisa saber sobre essa fórmula? Analisar muito bem o tempo, porque às vezes o tempo pode ser dado em meses, porém a taxa em ano. Então, a gente tem que fazer uma alteração. E da mesma forma, eu posso pedir em anos, né? O tempo demorou 4 anos para tirar da poupança, ou 4 anos para pagar a dívida, porém a taxa foi de juros aí mensal. Então, a gente tem que ficar bem atento no AM. Ah, eu vou colocar aqui, pode ser? Vou fazer assim, ó. A gente tem lá AM, que significa ao mês. Certo? A gente tem o AA, que significa ao ano. A gente tem o AD, que é ao dia, a taxa ao dia. Normalmente em boleto, quando a gente vai pagar o boleto que tem aqueles códigos de barra, você atrasa um dia, você já paga juro, né? Então, é ao dia que é cobrado os juros, certo? Você tem o AT também, a gente fez um leve estudo sobre esse, mas esse não é muito relevante, que é ao trimestre, né? Ao AS, que é AS, é semestre. Então, ao semestre, vamos anotar tudo aqui, porque senão a gente se perde, né? Ao trimestre. Certo? E tem, deixa eu lembrar que tá faltando um, AB, que é ao bimestre, tá? Aqui a prof só elencou, então, quais são as maneiras da gente dar uma olhadinha aí nessa taxa. Porém, prof, o que vai cair mesmo? Qual é a que eu preciso dedicar aos meus estudos? Essas duas aqui, tá? Essas aqui existem, mas não serão contempladas no simulado de vocês, tá bom? Junto com o juros simples, a prof pediu para vocês se dedicarem aí, ó, ao estudo do montante. Quem é esse montante? O montante também tem uma fórmula associada a ele, certo? Que fórmula que é essa? A fórmula do montante diz que a gente vai ter um montante, ou seja, o valor final, tá? O valor final é o montante. Opa, apareceu uma mensagem aqui na minha tela. Aí, é o capital mais os juros. Perfeito? Então, deixa eu ver as perguntinhas. Professora Eduarda, misericórdia, tá dando uma travada cabulosa. Aqui tá ok, se mais gente estiver travando, vocês me avisam. Professora, esses trimestres, semestres vão cair? A prof já respondeu essa. A Maria Eduarda, prof, desculpa o atraso, mas o que é para fazer? Oi, Maria, bom dia. Davi colocou para mim isso, do montante. Ou aqui, Davi, tanto faz a ordem, né? Juros mais capital, ou capital mais os juros, tanto faz porque a gente sabe que a operação de adição é comutativa. Eu mudo a ordem, mas o resultado é o mesmo. Maria, a prof está montando com vocês um banco de fórmula, que é o que a gente precisa saber, tá? Para fazer o simulado amanhã, ok? Então, lá no final da apostila, não da matéria, como o Carlos bem lembrou, da apostila você tem ali umas páginas sobrando escrito anotações. Você pode fazer aí no final da sua apostila, como pode fazer no caderno também de matemática, não tem problema, tá bom? Se for de menos, daí não dá, né? Não dá. Carlos, se tivesse um menos aqui, é porque a gente estaria isolando uma das incógnitas. Veja que quando a gente monta a fórmula aqui, ó, né, o montante é igual ao capital mais os juros, a gente montou uma equação, certo? Como assim equação, prof? É claro que a gente vai substituir algum desses valores, ou montante
e o capital e vai ter que achar os juros, ou a gente substitui os juros e o montante e tem que achar o capital. Então, é uma equação onde, quando a gente isolar alguém aqui, veja que o montante já está isolado, né? Ele é a incógnita que está sozinha. Mas se eu tiver que achar ou capital ou juros, eu vou ter que isolar. E aí, se eu isolar, é claro, eu terei, então, um menos ali, tá? O que a gente vai pagar após os juros? O que a gente vai pagar após os juros? Como assim, Carlos? Eu não entendi. É uma afirmação? É uma pergunta? Prof, eu coloquei... Tá, então, não tem problema. A prof fez a correção ali, Ana. Eu vi que foi um erro de digitação, tá bom? Não se preocupe, Ana Clara. É um erro muito irrisório dentro de todas as informações que você colocou, certo? Vamos, então, para a resolução dos exercícios? Agora que a gente tem aqui um banco de fórmulas já feito e sabemos que vamos utilizar essas fórmulas tanto para resolver quanto para o simulado amanhã. É o que a gente vai pagar após os juros, o montante. Na verdade, não. O montante, ele não é o que a gente vai pagar após os juros. O montante é a soma, tá? Do que eu emprestei com o que eu vou pagar. Então, não é só o que eu vou pagar, porque só o que eu vou pagar é os juros. Associado ao capital, aí sim é o montante. É o final, né? É o resultado final. É como se eu emprestasse lá para a Isabelle R$1 e cobro dela 50 centavos quando ela for me pagar. Então, quando ela vier me pagar, ela não vai me dar só 50 centavos, ela vai ter que me dar R$1 mais os 50 centavos. Isso é montante. 50 centavos é o juro, R$1 é o capital. Então, a soma desses dois é que é montante, certo? Acho que agora deu, né? Então, o prof vai pôr aqui, ó, vou deixar bem aqui sobre o meu computador e vou pedir para vocês pegarem a apostila de vocês lá no Ampli, tá? Não, prof, Letícia, não, prof. Como assim? NN, prof. Prof, eu entendi agora o que você não pode... Ah, tá, porque os juros não é descontado do capital e é somado, isso mesmo. Ah, você tá copiando, Letícia, entendi. Me perdoe. Então, ó, enquanto a Letícia finaliza ali a cópia, eu vou dando umas orientações. Pessoal, é claro que em 1 hora, 50 minutos de aula, eu não vou conseguir resolver todos os exercícios que eu gostaria. Então, dentro do Ampli, tem mais exercícios aí que eu não vou cobrar de vocês, nem a resolução, nem o nosso estudo. Por quê? Porque vai falar de acréscimo sobre acréscimo, desconto sobre desconto. Lembra? Sucessivo? Lembra da palavra? Então, acréscimo sucessivo, aumento sucessivo, isso não vai cair no nosso simulado. Então, para que a gente vai ficar resolvendo o exercício neste momento sobre isso? É inviável, tá bom? Então, pensa aqui comigo, ó. A prof selecionou alguns dos quais a gente vai resolver, até que para você, aluno, recorde, memorize aí a resolução, certo? E aí, eu disponibilizei para vocês a resposta de outros exercícios que deverão, se vocês quiserem fazer um estudo mais intensificado, eles não são obrigatórios, mas são exercícios que vão dar base para vocês para resolverem o simulado também. São do Ampli, e às 10 horas estará disponível, então quer dizer, acabou a nossa aula aqui, e 10 horas vai estar disponível aí para vocês, lá na plataforma Iônica e no Clipe Escola, tá? Então, tem um recadinho da prof, ele tá lá como... É tudo do Ampli, tudo da apostila, mas aí eu fiz a seleção de alguns, tá bom? Com o enunciado e com a resposta do exercício, certo? Fica aí a dica, então, para quem quiser aprofundar os estudos, né? Um pouquinho mais aqui, se dedicar, além daquilo que a gente vai fazer na aula hoje. Tudo bem? Então, tem lá... Nada, Letícia, imagina... tem lá, então, a página e os exercícios vocês podem fazer aqui, eu tenho certeza que vocês irão bem, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar aqui, ó, com o exercício 1, tá? Deixa eu virar um pouquinho, deixar meu banco de fórmulas ali, vou pegar a minha folha aqui, deixa eu dobrar que ela é uma folha A3, e a A3 ela é maior, né, do que a A4, então fica ruim de manipular. Certo? Então, acho que aqui dá para todo mundo ver. Gente, se tiver um pouquinho ruim a visualização, dá uma ampliada para mim nesse quadro que a gente está compartilhando, tá? Porque o celular à distância eu não consigo mexer, e vocês sabem que esse aplicativo, ele não tem zoom, né? Senão seria interessante eu pôr bem pertinho, tá bom? O Ian parece que tem alguma perguntinha, deixa eu colocar aqui o meu banco de formas. Ian, duvido que eu vou tirar alguma nota boa no simulado. Ian, então eu tenho um conselho para você. Se você está preocupado com a sua nota, você tem que se dedicar um pouquinho mais aos seus estudos, né? Porque, gente, não há nada no mundo que, se a gente não se dedicar, a gente não consegue fazer, não é verdade? A gente tem que se dedicar, tem que se esforçar,
né? Tem que abrir mão aí, às vezes, de jogar um jogo na internet, de fazer alguma coisa que a gente tem mais vontade, para poder obter êxito, né, em outras, certo? Eu estudo e eu consigo. Ana, quando a gente estuda e quando a gente se dedica, normalmente a gente consegue. É claro que algumas dificuldades vão aparecer, né? Tem gente que tem facilidade, tem gente que não tem. Por isso que eu me ponho à disposição de vocês sempre para ajudá-los no que for preciso. Mas olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Ninguém tirou dúvida. O único que tirou dúvida do capítulo 8 inteirinho foi o Carlos, que tá de parabéns. Tá, Carlos? Carlos postou lá para mim na plataforma, prof, tem um exercício tal e tal, que eu não entendi, não fiz, mas não consegui chegar no resultado. Foi o único. E o resto? Gente, são 2 turmas de 7º ano. Estranho, né? Então, eu entendo que quando vocês não tiram dúvidas, vocês estão acompanhando, vocês estão fazendo e estão aprendendo. Certo? Então, a Ana, perfeito, Ana. Só para avisar, então, quem tiver dificuldade, a prof aí está disponível hoje ainda, antes do simulado, né? Só não vale perguntar para mim amanhã, tá legal? Aí eu não vou conseguir, né? Olha que beleza, a Isa também não teve dúvida. Por isso que eu falei, ó, eu fico feliz quando não tem dúvida, porque significa que vocês todos estão entendendo, né? Ou estão tentando me enrolar. Mas vamos lá, pessoal, o Ampli, ele está na página 199, tá bom? Deixa eu puxar isso aqui que fica melhorzinho para eu escrever. Então, ó, página 199, a prof vai fazer com vocês aqui o exercício 1. Tem um espaço, então você pode fazer ali, eu só tô meio perdida. Lê, então calma aí, que a gente vai tentar organizar esse raciocínio, tá bom? O exercício 1, então, você tem um espaço no seu Ampli, pode fazer ali, não tem problema nenhum. E visualizem bem, porque são exercícios como esse. Tem um exercício muito parecido como esse daqui. Então, se você entender esse, obviamente, você vai conseguir fazer lá o seu simulado. Pelo menos essa questão que vai trabalhar o desconto, tá? Então, diz assim, ó. A Lisa comprou um carro seminovo e após ter desconto de 6%. Então, espera. A gente conversou sobre os dados do problema durante o capítulo 8 inteiro, né? Minha net aqui no meu quarto é um lixo. Se eu vazar, foi porque caiu. Ok, Eduardo, se você puder retornar, né, para terminar a aula, fica bom. Prof, para mim só tenho dificuldade em fazer o exercício porque a fórmula eu não sei. Então, Eduardo, por isso que a gente fez o banco de fórmulas. É interessante, e vocês poderão fazer isso, a prof já autorizou, a terem o banco de fórmulas com vocês aí no simulado. Tá bom? Não tem problema nenhum, não. Então, olha lá, Letícia, a palavrinha desconto. Então, vamos anotar, olha, ele deu essa informação pra gente. Então, vamos anotar os dados do problema. Vou pôr aqui, ó, dados, certo? Quais são, o que é dados, prof? Os dados são as informações que a gente tem explícito no problema para que eu possa calcular, tá? Prof, não sei as fórmulas, só tenho de... Ah, tá, aqui já foi, né? Ah, eu achei que alguém tinha escrito alguma coisa ali tirando dúvida. Mas vamos para frente, então. 6%. Nós já conversamos durante as nossas aulas e em lives também, de que fazer conta com porcentagem é impossível, porque a porcentagem é um símbolo. Então, não dá para eu fazer conta. Eu tenho que transformar isso em número decimal. Gente, eu vou fazer este exercício usando fração, e só. Tá? A partir dele, a gente está no 7º ano, se a gente parar para pensar, pessoal, a gente está quase no 8º, né? Então, já é incabível, mas o seu tá travando, Letícia, veja se você consegue ficar mais perto do seu modem aí, que aqui para mim tá bem bom, gente, tá assim, super tranquilo. Não tá travando nada, mas vocês me avisam, se todo mundo estiver travando, eu dou uma reiniciada aqui, então, na minha internet, tá? Eu tô do lado, judiação. Veja aí, aqui o meu tá funcionando, ó. Tá? Recarregue a página aí e dá uma olhadinha. Então, vamos lá. Transformando em fração. A gente tem 6 sobre 100, tá? Essa é a fração. Por quê? Porque porcentagem corresponde a 100%, não é isso? 100 por... Então, perfeito. Quando a gente divide aí, é claro, você pode usar a calculadora nesse sentido, você vai ter 0,06. Então, é esse valorzinho aqui, ó, que vai interessar pra gente no final lá do nosso problema, tá bom? Da Eduarda tá ok, então, perfeito. Esse é o exercício 1, isso mesmo. Vamos lá. Pagou 23.880. Então, Lisa comprou um carro seminovo e após ter um desconto, veja que depois do desconto é que ela recebeu lá, então, né, o desconto e ela pagou. Então, veja que esse é o valor final do veículo, valor final,
tanto que ela pagou depois que o dono da concessionária fez lá o desconto. De 23 mil, vou colocar assim, 880 centavos. Nem para o cara tirar 80 centavos, mas tudo bem. Qual é o valor do carro antes do desconto? Então, quem é o carro? É o meu valor inicial. Aí, se você voltar para o seu banco de fórmulas, você vai ver que você tem uma fórmula que tem desconto, tem o valor final e tem o valor inicial. Lembrando que o valor inicial é aquele que a gente está procurando, tá legal? Vamos para as perguntas aqui. Prof, nesse seria fazer 23? Não. Veja, Davi, que o mais ali é aumento. Você está pondo um valor em cima do carro, você não está dando desconto, você está acrescendo, né? Então, essa forma estaria incorreta. Prof, eu fiz umas contas doidas, mas cheguei no resultado e entendi. Ana, aqui a gente está usando matemática financeira para não fazer conta doida, para aplicar fórmula. Né? A matemática financeira, ela facilita o nosso dia a dia e não nos prejudica. Vamos para a fórmula, então. A gente já tirou os dados do problema. Então, vamos lá. Né? Com base nos dados do problema, vamos aplicar a nossa fórmula. A fórmula diz o seguinte, você tem valor final é igual ao valor inicial vezes 1 menos o que é porcentagem, tá? Então, vamos lá. Quem é o valor final? 23.880. É igual. Quem é o valor inicial? Não sei. É quem eu quero descobrir. Nesse caso, é a minha incógnita, certo? VF é valor final. Isso, Letícia, é isso mesmo. Então, vezes o menos P. Quem que é P? É o desconto, é a porcentagem. Só que eu não posso usar 6%, eu tenho que usar aquilo que é número, tá? Então, vamos escrever 0,06. Perfeito? Perfeito, prof. Então, tá. Então, 23.800,80 é igual. Gente, o que está dentro do parênteses deve ser resolvido primeiro. E olha lá, você pode usar a calculadora para isso, né? Então, aqui a gente vai ficar com 0,94, tá? Mas vamos fazer na calculadora, porque a prof gostaria que vocês até visualizassem como a gente usa a calculadora, que no caso dá para fazer até pelo celular, né? A calculadora do celular. Então, você tem 1 menos 0,06. Veja que na calculadora você precisa pôr o ponto, porque ele é um número decimal e não inteiro. Olha lá, 0,94. Então, você vai pôr aqui, ó, valor final vezes 0,94. Operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, você vai isolar quem você quer descobrir, o valor inicial. Então, 23.800,80 centavos dividido por 0,94. Esse é o seu valor inicial. Vamos fazer a conta? Lembrando que a gente quer descobrir o valor do carro antes do desconto, tá? Então, a gente tem lá, ó, 23, aqui eu não vou pôr ponto, tá? Porque aqui o meu valor é inteiro, ó, 800, agora eu ponho, ó, ponto 80, dividido, certo? Acho que vocês estão acompanhando ali, né? Dividido por 0,94, olha lá, 25.320. Então, o carro antes do desconto custava 25.320, certo? Como é um problema, o certo é que a gente coloque a nossa respostinha lá. Porém, a prof vai pular um pouquinho essa parte da resposta para dar tempo de eu tirar dúvida e de eu resolver aqueles que eu havia me programado, tá bom? Parabéns, Carlos. Perfeito que você entendeu. Se vocês tiverem dúvida, vocês vão digitando, podem até falar, né? Os microfones estão habilitados. Tá legal? Então, ó, o carro antes do desconto custava R$ 25.320, tá bom? Perfeito. Vamos para frente? Agora, a prof vai pedir para você ir lá para o exercício 3. Acertei, porque quando eu falei conta doida, eu quis dizer fórmula. Igualzinho, né, Ana? Conta doida e fórmula igualzinho, mas tudo bem. Perfeito, então, pessoal. Se vocês estão acertando, estão compreendendo, eu fico bem feliz. Vamos para o exercício 3. E aí, o exercício 3, eu vou pedir para você parar um pouquinho de escrever no chat, porque o exercício 3, ele é bem, assim, um pouco mais complexo, tá? Ele é um pouco mais, assim, atencioso, porque ele vai envolver aí o raciocínio que a gente tem que ter, tá legal? Então, vamos lá. 3, tá? Exercício 3, na mesma página. Diz assim, ó, o Léo recebeu a quantia de 688,05 centavos a mais em seu salário, certo? Referente a um aumento de 11%.
Então, aumento. Viu só, Letícia, como cada acréscimo, isso aí, Davi, como cada palavrinha do problema já leva a gente a utilizar a conta, a fórmula. Então, primeiro, vamos extrair os dados. Vamos por aqui, ó. Dados do problema. Queridos, é aqui que a gente tem que ficar atento neste exercício. Ele diz assim, ó, o Léo recebeu a quantia de a mais em seu salário. Pergunta, quanto é o salário do Léo? Eu não sei, mas eu sei que o salário do Léo é o valor final. Ele vai receber no final do mês, tá? Então, eu vou pôr assim, ó. O valor final do Léo, certo? Ou seja, o salário final do Léo é igual ao valor inicial, porque ele não tinha ainda aumento, mais o valor que aumentou, o valor do dinheiro. E qual era o valor do dinheiro? 688,5. É isso? É isso. Tá? Vou voltar aqui um pouquinho. Vamos pensar aqui. Você recebeu um aumento de mesada, certo? Mas foi um aumento em cima daquilo que você já tinha. Então, prof, eu recebo R$50 de mesada. Qual é o valor da mesada? R$50, mais um aumento em cima deste valor. Esse vai ser o resultado da sua mesada final, tá? Por isso que a gente escreve dessa forma, ok? Vamos prosseguir aqui, ó. Referente ao aumento de 11%. Quem é o 11%? É o meu P, certo? Então, eu vou pôr aqui, ó. Meu aumento, eu vou chamar de A, que na verdade é o P, porque é a porcentagem, tá? 11%. Lembrando que a gente tem que escrever isso como número decimal, a gente vai ter 0,11. Perfeito? Perfeito. Então, vamos continuar. Assim, qual é o salário do Léo agora? Quanto ele recebeu, então? A gente descobriu lá que era 50, se fosse mesada, 50 mais alguma coisa. Aqui o Léo recebeu quanto? Tá? Então, vamos pensar aqui comigo, vamos pôr a fórmula. Se aumentou, então eu tenho que usar a fórmula que vai trabalhar aí o aumento, o acréscimo. Vamos para a fórmula. O valor final é igual ao valor inicial vezes 1 mais a porcentagem. Espera um pouquinho aqui comigo. Não, Ana, 11% é igual a 688,05? Não, 11% é a porcentagem. Isso aí é o valor, esse é o resultado final, esse é o valor em cima daquilo que já tem, tá? É como se fosse os juros, vamos pensar assim, tá bom? É que aqui não dá pra gente falar juros porque a gente não tá pagando um a mais, né? Na verdade, a gente está recebendo. Mas vamos lá, valor final. Peraí, a gente fez uma anotação ali em cima, ó, bem aqui, que o valor final é igual ao valor inicial mais os 688,5. Então, eu tenho que substituir. Quem é o meu VF? O valor final mais 688,05 igual ao meu valor inicial. Eu não sei quanto, né? Porque a gente quer descobrir exatamente isso. Prof, não estou entendendo muito. Ok, Gabriel, só explica para mim qual parte que você não está entendendo. Tudo? Tudo o quê? Né? Eu preciso saber, porque daí a gente vai direto naquilo que você está com dificuldade, tá bom? Enquanto o Gabriel se mobiliza ali, a prof vai, eu tô perdida com as fórmulas. Vixe, Letícia, por isso que a gente fez o banco de fórmulas. Então, essa história de fórmulas, eu vou pedir para você aí se basear no banco que a gente fez, né? Que a gente não basta só copiar, né? A gente tem que copiar e interiorizar isso, ó. Acréscimo ou desconto, eu só usei essa fórmula aqui. A fórmula que a gente colocou no banco de fórmulas, tá bom? Essa última que você está fazendo. Eu entendi, Gabriel, mas eu preciso saber qual é o ponto, né? Esse último é o exercício 3. Aonde exatamente que você sentiu dificuldade? Se a gente pensar, mas o que é VA? Não tem VA, Letícia? Não tem VA. Prof, não entendeu a pergunta. Digita aí para mim, né? Não tem VA. O A que está aqui é aumento, certo? E o aumento é a mesma coisa que o Pzinho, que é a porcentagem. Tá? Então, ele corresponde a 11%. Isso é o que está no enunciado, eu só tirei os dados do enunciado, tá bom? O valor final é o valor com o aumento, exatamente. É aquilo que você vai receber após eu somar o aumento de 688,05. Gente, vocês estão me preocupando demais com os comentários no chat. Confundindo tudo, misericórdia, eu tô perdida. Gente, a gente não estudou isso aqui ontem.
a gente está se dedicando a 3 semanas ao capítulo 8. E aí, um dia antes do simulado, vocês vêm me dizer que não estão entendendo, que não sabem de onde sai a fórmula, quem é quem. Isso está me preocupando. Então, assim, não basta só assistir às aulas e copiar as respostas dos exercícios que a prof faz. Vocês têm que resolver, vocês têm que tirar dúvida, né? Agora, mais do que nunca, mais do que na sala de aula, porque a gente está longe um do outro. Então, eu não consigo nem fazer, assim, uma explanação na sala para que eu possa saber quem tem dificuldade ou não, tá bom? Então, não basta só copiar aquilo que eu envio para vocês. Vocês têm que tentar fazer sozinhos também, certo? Vou voltar um pouquinho aqui no exercício 3, tá bom? Então, o exercício 3, ele diz assim, ó, o Léo recebeu uma quantia de R$ 688 a mais. Pessoal, vou pegar essa folha aqui em branco, só para fazer o seguinte, ó, supondo, tá? Presta atenção aqui em mim, vamos parar de escrever um pouquinho no chat, até para quem não entendeu, conseguir aí assimilar a ideia do problema, tá? Vamos supor, ó, que aqui tá a sua mesada, certo? Então, vou pôr aqui, ó, a sua mesada. Nós não sabemos quanto você ganha de mesada, tá? Mas eu sei que o seu pai ficou bem feliz com as suas notas esse bimestre e que ele vai te dar um aumento. O aumento da sua mesada vai ser de R$100, tá? Vamos pensar assim. Tá? Tia, você sabe se isso por que tempo eu vou fazer, mas às vezes não consigo. Mas, Carol, eu entendo completamente o que você tá comentando aqui, não consigo, você não responde os e-mails que eu mando. Carol, o e-mail é para trabalho, a nossa conversa direta é via Iônica, porque é lá que estão as aulas, certo? Então, eu vou pedir para você, quando você tiver alguma dúvida, pôr lá para mim na Iônica, ou então no Clipe Escola. Você tem um espaço lá, recados do professor. No Clipe Escola é muito mais rápido até que a Iônica, né? Porque a professora recebe como se fosse um WhatsApp, tá? No caso agora, peraí, Carlos, peraí, vamos voltar, certo? E, embora a Carol tenha falado, ele tem comentado que eu sei disso faz tempo, mas eu precisei aprender. Em algum momento, antes de eu saber faz tempo, eu precisei estudar. Então, é isso que eu estou pedindo para vocês, que vocês se dediquem também a esses estudos, né? E que a partir dessa dedicação aí, se as dúvidas surgirem, que vocês, por favor, a explicitem lá no chat, tá? Da Iônica. Perfeito? No mural, né? Fica mais fácil. Então, vamos voltar aqui para entender o problema, tá? Você tem a sua mesada, o seu pai ficou feliz e te deu um aumento. A minha pergunta agora é, quanto você recebeu no final? Qual é o valor final? Esse aumento, a gente vai supor que ele corresponde a 11% aí, tá? Da sua mesada. Deu para entender agora? Então, pensa aqui comigo, ó, o valor final é o valor inicial, aquilo que você já ganhava, mais o aumento. É exatamente isso que a prof escreveu aqui. Olha lá, o valor final é a mesada que você ganhava, ou seja, o seu valor inicial, certo? Mais o seu aumento. E sabendo que esse aumento corresponde a 0,11% da sua mesada. Daí tem que ver 11% de 100? Neste caso aqui, não, Gabriel. Neste caso, eu teria que ver 11% da mesada, mas eu não sei quanto é a sua mesada. Eu não sei se você ganha R$250, eu não sei se você ganha R$10, eu não sei se você ganha R$35. Esse aqui, ó, 11% é da mesada, certo? Então, eu calculo 11% da mesada e que correspondeu a 100. Essa seria a resposta do 11%, o 100, tá? Então, isso, beleza, Gabriel foi, ó. E aí, esse 688,05 é o 11% do valor inicial do salário do Léo. Então, substituindo, quem é o meu valor final? É o que ele ganhava mais o aumento, certo? E aí, aqui eu só vou substituir o restante das informações. Prof, eu tenho uma dúvida no juro simples, a gente vai chegar lá, tá? Só um pouquinho. Então, o valor final vezes 1 mais... Ah lá, Gabriel, quem é o P? O P é a porcentagem. Isso, Gabriel, do valor do salário do Léo. Perfeito, é isso aí. Então, quem que é o P? O P é a porcentagem, 0,11. Perfeito? Perfeito. Aí, ok. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos fazer conta, porque a gente tem uma equação de primeiro grau, onde a minha incógnita é justamente o meu VI, certo? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Aqui eu não tenho como calcular nada,
né? Porque eu tenho ali uma letra mais um número, não dá. Então, VI mais 688,05 é igual. Dentro do parênteses, eu consigo fazer um cálculo, porque eu tenho uma adição de um número inteiro mais um número decimal. Então, VI vezes, aqui é tranquilo, né? Nem precisa de calculadora. 1 mais 0,11. Ah, prof, usa calculadora. Então, vamos lá. 1 mais 0,11 é igual a lá. 1,11. Então, 1,11. Pessoal, vamos escrever isso aqui como se fosse, então, a equação que a gente estudou lá no segundo bimestre. Como que ficaria? Ó, VI mais 688,05 é igual a 1,11 VI, porque o vezes já não precisa aparecer. E isso, Ana, isola a incógnita. Perfeito. Prof, mas eu não estou entendendo. Então, chamo o VI de X, tá? Se você ainda tem dificuldade de trabalhar com VI, chama de X. E vamos isolar o X, então, tá? Aqui eu não vou chamar só para não estragar aqui o momento da matemática financeira. Mas se você tiver essa dificuldade, pode fazer isso também, tá bom? Desculpa, gente, engasguei. Então, olha, eu vou isolar esse cidadão aqui, o VI. Vou deixar todo mundo para o lado de lá, tá? Perfeito, Gabriel. Então, ó, vamos deixar todo mundo para o lado de lá. Esse cara é positivo. Quando ele for para o outro lado da balança, ele vai ter que ir negativo. Então, vamos anotar. 688,05 é igual a 1,11 VI menos VI, certo? Prof, acho que vou pegar um papel e vou pegar todas as informações das fórmulas palavras-chave para isso da manhã. Perfeito, não tem problema. Bem bom isso daí, a gente faz aí o mapa mental, né? Com fórmula e com palavrinha-chave. Bom, agora a gente tem duas incógnitas, uma positiva e outra negativa. 688 não dá para fazer nada, né? É um número sozinho ali. Então, o que a gente tem que fazer? Ó, trabalhar com o que eu tenho aqui. Prof, eu vou tentar fazer aqui uma folha. Ok, perfeito. Olha só. Aqui eu tenho quantos VIs? Um só, tá? Então, é como... Lembra que a gente conversou sobre isso já? Que não tem nada na frente, tem o número 1zinho escrito? Inclusive o Gabriel que me ajudou. Você lembra, Gabriel? É o meu coeficiente, né? O meu não tem nada na frente, tem o 1. Então, vamos fazer a conta. Eu tenho 1, ó, olha aqui na calculadora, 1,11 menos 1. Quanto que deu? 0,11, né? A gente até fez aqui a operação inversa do que eu tinha no parênteses. Então, vamos anotar. 0,11 vezes o meu I. Isso, Davi, perfeito. Gabriel também, é isso aí. Agora, eu tenho que isolar quem? O xzinho, né? O VI. Então, vamos isolar. Quem está multiplicando vai passar dividindo. Então, vamos passar dividindo. 688,05 divididos por 0,11 é igual ao valor inicial. Gente, a gente vai descobrir qual que é o salário do indivíduo, qual que é a mesada. Vamos lá, então. 688,05 divididos por 0,11. R$ 6.255. Então, vamos anotar. Valor inicial é 6.255. Perfeito? Esse é o valor inicial. O salário dele, a mesada, é de 6.255. Só que, gente, dá uma olhada para mim no que pede o exercício. Olha só. Assim, qual é o salário do Léo agora, no final do mês? Então, isso é no começo do mês, sem o aumento. Então, é o VF aqui, ó. Quem que é VF? Não é o valor final? Não é o salário dele agora? Então, eu tenho que pegar esse cara aqui, ó, valor final, e escrever o valor inicial, que é quem? O que eu achei. Então, 6.255 mais o aumento. Ah, agora sim, eu vou saber o valor dele agora. Prof, no caso ali, você agrupou os... Isso, eu agrupei, Maria. Eu fiz a continha. Então, eu tinha, ó, 1,11 de VI menos 1 VI, né? Aí eu fiz a subtração ali. Aí, Rodrigo, legal. Então, o valor final vai ser... E aí, o uso da calculadora já ajuda bastante, né, Carlos? 255 mais 0,05.
Olha só, o cidadão recebeu este mês R$ 6.943,05. Então, o salário dele agora é esse aqui, tá? Conforme aí o pedido do problema. Vou deixar um tempinho para vocês irem copiando aqui, certo? E vou avançar um pouquinho, aí a gente vai mudar para a página lá na frente, tá? A gente vai para o exercício 7. Se alguém já terminou de copiar, pode pegar ali o exercício 7. Pronto. Agora eu entendi muito bem. Júlia, Tá me ouvindo? Júlia, você tá com... Opa, tem alguém falando? Quem é? É a Isa. Oi, Isa. Eu só queria saber se na apostila lá, o VF, que é o valor final, tá tipo VA, que é valor após acréscimo. Dá para usar VA? Dá para usar VA. Dá para usar VA. É que o VF, ele tá lá no desconto. E é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. É o valor com aumento. Por isso que chama VA. Mas é o valor final, né? Depois que aumentou, ele se torna o valor final. Não tem problema nenhum, tá bom? Ah, tá. Então tá bom. Obrigada. Imagina, Florzinha. Prof, eu tentei fazer o 2, não foi bem interessante. O exercício 2, Ana, ele é o exercício que a prof deu de sugestão. Então, às 10 horas você já vai receber ali, tá bom? Pessoal, eu vou então para o exercício 7, porque ele vai falar sobre a fórmula dos juros. E a fórmula dos juros é uma... o Gabriel ali com ciúmes. Gabriel, você é o Florzinho, tá bom? É a fórmula dos juros que a Maria me perguntou, tá? Então, posso pôr esse aqui depois, se alguém ainda não copiou, mas eu gostaria de ir lá para o exercício 7, que a gente está aí finalizando a nossa aula. Se vocês quiserem, a gente pode ir até as 10, embora ela acabe 9h50, tá? A gente pode prorrogar aí mais uns 10 minutinhos, porque eu aí tenho aula com o 6º ano na sequência, tá bom? Então, exercício 7. Certo? Na outra página. E Gabriel. Vamos lá, então, para a página 200, tá bom? Determine o capital para tudo. Dados do problema. Então, vamos anotar. Quem são os dados do problema? Capital, determine. Você sabe quem é? Não. Então, ponto de interrogação. Quem que eu estou procurando? Capital. Então, perfeito. Já começamos aí a utilizar a fórmula do J-CIT, tá? Vamos para frente. Aplicando a uma taxa fixa. Opa, meu I. O meu I é a minha taxa fixa, então 5,5%. Perfeito. Ao mês. Então, eu vou pôr um AM aqui, só para a gente ver se não vai ter que fazer transformação, né? Rende um juros de... Olha lá, tá me dando o valor do juros já. R$ 1.980. Após 5 meses. Meu tempo, 5 meses. E aí eu quero chamar a atenção aqui, ó. Deixa eu pegar uma caneta colorida, vou pegar uma rosa aqui, só para chamar a atenção. Vejam que aqui eu tenho informação em mês e eu tenho tempo em meses. Perfeito. Não preciso fazer transformação. Então, basta aplicar a fórmula. Vamos para a fórmula? Carlos, aguenta aí, então, na resposta para você ver se deu certinho aqui com a nossa, tá bom? Então, olha lá. Os juros, varia a fórmula dos juros. Os juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. O capital eu tenho? Não tem problema, Gabriel. O duro que a aula vai ficar gravada, só que a gente recebe normalmente pelo GoBrunch um dia depois. E um dia depois vai dar quinta-feira e o simulado já foi, tá bom? Mas daí não tem problema, você pode conversar com um colega que ficou até o final, tá? Bem tranquilinho, e pode tirar dúvida com a prof, lógico. Né? Então, os juros corresponde a 1.980. O capital é quem eu quero descobrir. A taxa. A taxa eu tenho que transformar, porque aqui ela está em porcentagem, então eu tenho que trabalhar um número decimal, certo? Então, vamos fazer essa taxa virar um número decimal. Como que a gente faz isso? Vou para a caneta rosa de novo. Andando com a vírgula, 2 casinhas para frente. Por que 2 casinhas? Porque o 100 tem 2 zeros. Então, vamos lá. Uma casinha, certo? E mais uma casinha. Então, ficaria assim, ó. Uma casinha, outra casinha e o número 55. Aí é que eu vou pôr aqui a vírgula. Então, 0,055, tá? Então, vezes 0,0. Ou dá para fazer na calculadora também, aí é critério de vocês, tá bom? Não tem problema.
vezes o 5, que é o meu tempo. Ah, gente, agora ficou fácil, né? Olha que tranquilinho. Agora a gente pega esse instrumento aqui, ó, e calcula. Pronto. Então, vamos escrever. 1980 é igual 0,055 vezes 5 meses. O capital é igual a 0,275. Gente, vamos pensar aqui comigo? Quem está multiplicando vai passar dividindo. Então, vamos fazer isso. 1980 divididos por 0,275. Esse é o capital. E a verdade é, eu tenho que determinar o capital, não era isso? Então, perfeito. Estamos quase chegando no final. Vamos usar, então, o instrumento? 1980 divididos por 0,275. Olha lá. O capital, então, é de R$ 7.200. Já finalizamos o exercício, ó. Isso! Muito bem, Davi. Então, apliquei a fórmula, substituí. O que é, assim, mais essencial? Se você conseguir tirar todos os dados do problema, aplicar a fórmula é fácil, porque você tem o banco de fórmulas. Então, usa o banco de fórmulas, aplica a fórmula e faz os cálculos na calculadora. Olha, gente, que molezinha. Vamos para frente? Montante. Neste caso, ele não quer o montante. Neste caso, ele quer o capital, Rodrigo. Veja lá, ó, determine o capital, tá bom? Então, vou deixar aqui um pouquinho e vou pedir para você ir lá na sequência, tá? Na próxima página, que é a página, deixa eu achar aqui, o exercício 15, tá? Que vai falar de montante. Por isso que a prof selecionou ele também. E o montante não precisa... Ah, tá, esse aqui eu já respondi. Então, vamos lá, na página 202, tá bom? Deixa eu ver se daí dessa forma eu consegui exercício 3, 4, 7 e o exercício 15. Isso aí. Que é o que vai dar bem certinho. Vamos até as 10, então, tá? Quem houver necessidade de sair antes, gente, não tem problema, tá? E ó, eu nem vou falar nada da calculadora para você, tá bom? Exercício 15. Vamos lá na página 202, então, tá? Ele tá bem lá no finalzinho já. Lembrando que se não houver a possibilidade do uso da calculadora, você pode fazer todos esses cálculos na mão, e a gente já estudou, né? Número decimal, já estudou incógnita, já estudou equação, já estudou multiplicação e divisão, então, bem tranquilo também. Dá um pouco mais de trabalho, mas não tem problema, tá? Vamos lá? Para a página 202, então, o exercício 15. Vamos ver se vai falar do montante? Vamos ver aqui, que a Maria tinha perguntado lá? Então, vamos lá. Quanto tempo... Gente, vamos tirar os dados do problema? Tchau, tchau, Nicole. Dados do problema, então. Quanto tempo? Não sei. É isso que eu estou procurando, o T, tá? Aí ele continua, olha, quanto tempo? Um capital de. Então, capital de. Vamos anotar o capital. R$18.620 deve ficar aplicado para que tenha uma renda num montante... Vamos ver aqui de novo essa parte? Deve ficar aplicado para que renda um montante de... Então, veja que quem eu tenho agora? O M, o montante. Então, vamos anotar. 25.770,08, tá? 0,8 centavos. Há uma taxa de juros simples, ó, ao mês, tá bom? Então, vou pôr aqui o meu I. Minha taxa é de 0,8%. Como a gente quer o tempo, então eu não preciso mexer na taxa, certo? Aí a taxa eu vou descobrir em função, desculpe, o tempo eu vou descobrir em função da taxa. Se é mês, eu vou descobrir em meses, ok? Primeira coisa, gente, vamos transformar essa taxa, porque a gente sabe que não vai poder usar mesmo, né? Então, vamos transformar. Quantas casinhas eu tenho que andar para frente? 2. Então, olha aqui, ó, andei uma, andei outra. Então, 0 já ficou, vou andar mais uma e aí eu vou pôr a vírgula, tá? Isso, então, 0,008. Perfeito? Aê, Maria, perfeito, Davi, isso aí. Prof, vou ter que ir hoje, mais tarde, vou estudar. Ok, não tem problema, Felipe. Se nesses seus estudos você sentir dificuldade,
resposta lá na Iônica, que a prof vai estar aí o tempo todo bem ligadinha ali na Iônica e no Clipe Escola, tá bom? Gente, peraí, a gente tem alguma fórmula de montante? Ó, a gente... Oi? Pois não? Pode falar. Eu estava vendo aqui que se ela pegar o montante e diminuir a capital, vai dar os juros, né? Exatamente isso que a prof ia comentar agora, Carlos. A prof ia dizer o seguinte, é o Carlos, né? Eu identifiquei a vozinha já, Carlos. Exatamente isso que a prof falou, né? Olha, ali a Ana, o Davi e a Maria já responderam prontamente para mim. Então, a gente tem alguma forma que tem um montante? Tem. A gente tem a fórmula que diz o seguinte, ó. O montante é igual ao capital mais os juros. Prof, mas por que você está falando dessa forma? Porque, gente, eu quero descobrir o tempo. E essa fórmula aqui não me dá o tempo. Então, eu vou ter que usar uma segunda fórmula, aonde eu tenho estas informações e, inclusive, o tempo. Que é quem? J igual ao capital vezes a taxa. Olha o tempo aqui que eu quero descobrir. Vamos começar a substituir aqui, ó, tá? Essa daqui. Os juros eu tenho? Ai, eu não tenho juros, ó. Dá uma olhadinha aqui. Mas eu tenho montante e capital. Então, eu posso utilizar a fórmula do montante. Quanto vale o montante? 25.778 centavos. É igual ao capital. Quanto vale o capital? 18.620. Mais o J. Eu tenho juros? Não tenho. Então, vou ter que escrever lá. Para que isso? A Eduarda, tudo bem, Eduarda? O que mais? Então, os juros, essa fórmula é justamente para eu poder substituir os juros, certo? 25.770,08, que é positivo, passou negativo, e aí você pode até pensar assim, por que você está fazendo isso? Porque eu preciso encontrar os juros. E o que é positivo de um lado, quando eu jogo para o outro pratinho da balança, falando lá de equação, ele vai trabalhar a operação inversa. Então, é positivo, vai passar negativo. E aí, meus amorecos, fica fácil, né? Então, você tem lá 25.770,08 menos 18.620. Deu quanto? 7.150,08. Esse é os juros. Bom, se a fórmula que trabalha o tempo precisava dos juros, agora eu já tenho. Então, vamos substituir. 7.150,08 é os juros. Igual ao capital. O capital a gente tem? Tem. É uma informação. Carlos, espera aí. É a informação que está no enunciado do exercício. 18.620. Vezes quem? A taxa. Eu tenho a taxa? Tenho. 0,008. Vezes quem? Vezes o tempo. Eu tenho tempo? Não, mas o tempo é quem eu quero descobrir. Ah, então bem simples, ó. O que a gente faz aqui? Resolve essa equação. Vamos ver a pergunta da Maria. Prof, então quando aparece esse montante, sempre tem que usar essa fórmula? Sim, sempre tem que usar essa fórmula, tá? A fórmula do montante aqui. Tchau, tchau, Isa. Então, vamos calcular aqui, ó. A gente ficou com 7.150,08, que é igual. Aqui a gente tem uma multiplicação de informações. Então, vamos fazer lá, 18.620 vezes 0,008. 148. Opa, deixa eu puxar para cá. 148,96 vezes o tempo. Pessoal, o tempo está multiplicando. Como é que eu tiro ele ali do lado? Eu preciso passar dividindo. Então, vamos fazer isso. 7.150,08 dividido por 148,96. Esse é o tempo que eu preciso descobrir. Então, mais uma vez, 7.150,08 dividido por 148,96. 48. Olha aí, Carlos. Respondendo a sua perguntinha lá de trás, ok. Ian, não tem espaço porque a prof foi bem detalhista, mas há passos aqui que um aluno de 7º ano não precisa mais fazer, né? Até porque a gente já estudou isso aqui. Isso é uma equação, ok? Então, eu sugiro que você pule
alguns passos, uma vez que você é aluno de 7º ano aí, né, e que as multiplicaçõezinhas aqui já seriam coisas recorrentes aí do nosso cotidiano de aluno de 7º ano, certo? Ah, beleza, Maria. Ou então que você registre na íntegra. A prof está fazendo bem passo a passo, Ian, para que vocês entendam e que tirem as dúvidas que possivelmente tenham. Tá? Se você achar interessante, copia sim, ou usa lá as anotações no finalzinho, certo? Ou então você pode ir aí pulando os dados, não precisa anotar, porque os dados estão no problema, fica a seu critério, tá bom? Pessoal, só uma coisinha bem rápida aqui antes de eu finalizar a aula com vocês. Aqui a taxa era em meses, então se você responder 48 meses, já vai estar correto. Mas vamos pensar que há uma opção lá, certo? No nosso simulado, aonde o 48 não aparece. E aí, o que você vai fazer? A resposta não está em meses, elas estão todas em anos. Vamos pôr assim, então, item A, aqui é só um OBS, tá? Só para vai que acontece, né? Então, você tem lá 5 anos, letrinha B. Eu vou pôr 4 aqui só para ser mais rápida. 4 anos, letrinha C, 3 anos, letra D, 1 ano. E aí, o que você vai fazer? Ah, o Davi já respondeu ali, ó, transforma em anos. Isso aí, Carlos. E como é que a gente transforma em anos? Dividindo por 12. Por quê? Porque um ano tem 12 meses. Quando a gente fizer 48 divididos por 12, vai dar 4. Então, aí seria só marcar a alternativa B aqui. Então, mesmo que a resposta deu em meses, a gente deve analisar aí os itens do problema, tá bom? Lá nas possíveis respostas, certo? Então, pessoal, a prof encerra a aula aqui, vou deixar aqui para quem, se alguém está finalizando aí o registro, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, dá tempo da gente tirar ainda. Se não, eu estou deixando aí uma sugestão de exercícios a mais para que vocês trabalhem aí até a hora de fazer o simulado, tá? E aí a gente pode ir conversando também. Alguém com dúvida? Tchau. Tchau, Carol. Bom estudo, boa prova para você, bom simulado. Maria, por nada, sempre que você precisar. Carlos, eu que agradeço. Você é bem participativo e isso é bem bom, porque às vezes acaba tirando a dúvida de quem tem também. Tchau, tchau, Ian, Júlia, tchau, a Isa. Tchau. Tchau, querido. Gente, ó, bom estudo, até a próxima aula, então, tá bom? Bom simulado para vocês. Até mais.